Não foi um erro, foi escolha. E é aqui que você começa a se sabotar, chamando de erro aquilo que no fundo foi coragem. Você sabe do que eu estou falando. Aquela decisão que não vinha com garantia, aquela mudança que não tinha aplauso, aquele caminho que não oferecia segurança, só um silêncio estranho e uma certeza difícil de explicar. E mesmo assim você foi. Depois veio a dúvida, depois veio a opinião alheia, depois veio o medo atrasado. E agora você se pergunta, será que fiz besteira? Presta atenção. Besteira é viver 30 anos se perguntando o que teria acontecido se você tivesse tentado. Isso corrói, isso não grita, isso sussurra todo dia. Isso acorda você às 3 da manhã com a frase, e se? O que você escolheu pode não ter sido confortável, pode não ter sido lógico, pode não ter sido o caminho que todo mundo esperava. Mas não foi um erro só porque não é previsível. Existe uma diferença brutal entre imprudência e verdade interna. Imprudência nasce da fuga, verdade nasce do alinhamento. E você sabe quando é fuga. O corpo acelera, a mente inventa justificativas. Você quer escapar, mas quando é verdade, é diferente. Não é euforia, não é adrenalina, é um tipo de silêncio firme. É como se algo dissesse, vai, sem explicação, sem planilha, sem promessa. E aí começa o conflito. Porque você foi treinado a confiar no que pode ser provado, no que pode ser medido, no que pode ser garantido. Mas as decisões mais importantes da sua vida não vieram com contrato, vieram com sensação. E você foi ensinado a desconfiar disso. Disseram que sentir é fraqueza, que racional é seguro, que emoção engana. Mas me responde com honestidade. Quantas vezes sua razão te manteve preso por medo? Quantas vezes sua lógica serviu só para adiar o inevitável? Quantas vezes você ficou onde não queria só porque parecia mais seguro? Segurança sem verdade é prisão confortável. E prisão confortável é a mais difícil de abandonar. Você não quer errar, eu sei. Mas você tem mais medo de errar do que de se trair. Percebe a distorção? Você aceita viver pela metade para não correr o risco de viver inteiro. Isso não é prudência, é autoproteção exagerada. E autoproteção exagerada vira sabotagem. Existe algo em você que não sabe explicar, mas sabe. Não é pensamento, não é argumento, é direção. Você já sentiu isso. Aquela clareza que não precisa de plateia. Aquela convicção que não precisa convencer ninguém. Só que quando o mundo não confirma, você começa a duvidar. Você terceiriza a própria decisão. Pergunta para todo mundo. Busca validação. Procura sinal. E quanto mais procura fora, mais se distancia de dentro. Escuta isso com cuidado. Nem toda escolha que dá medo é errada, e nem toda escolha segura é certa. Você quer garantia, mas a vida não funciona assim. As decisões que moldam quem você é não vêm embrulhadas em segurança, vêm embrulhadas em responsabilidade. Responsabilidade de sustentar o que você sentiu. Responsabilidade de bancar o caminho, mesmo quando ninguém entende. Responsabilidade de lidar com as consequências sem culpar o mundo depois. É isso que dói. Não é o risco, é a responsabilidade. Porque se der errado, você não pode dizer que foi manipulado. Você escolheu. Mas se der certo, também foi você. E assumir a autoria dá medo. Você prefere dizer que foi erro do que admitir que foi escolha. Porque se foi escolha, você é responsável. E ser responsável exige maturidade. Olha para a sua vida agora. Você está onde está porque errou ou porque escolheu com medo? Porque muitas vezes não é que você escolheu errado. Você escolheu tentando agradar, tentando evitar conflito, tentando manter aprovação. Isso sim costuma virar erro. Não é confiar no que você sente que destrói sua vida, é ignorar o que sente para caber. Existe uma voz em você que não fala alto, ela não grita, ela não implora,
Ela só aponta, e você a silencia com distração, com excesso de opinião externa, com racionalização. Mas ela continua ali. E quanto mais você a ignora, mais vazio você fica. Você quer saber se foi erro? Pergunta diferente. Se você não tivesse escolhido isso, estaria em paz hoje? Ou estaria se perguntando pelo resto da vida como teria sido? A maior parte das pessoas não vive grandes tragédias, vive pequenos arrependimentos acumulados. Não é dramático, é constante, e isso cansa. Você não precisa ter certeza absoluta, precisa ter honestidade interna. Tem algo dentro de você que enxerga antes da sua mente organizar. Não é místico, é integração. Seu corpo percebe padrões antes do seu pensamento construir narrativa. Sua intuição é leitura rápida da sua própria história. Mas você foi treinado a desacreditar disso, porque confiar em si é perigoso para quem sempre precisou da aprovação alheia. E aqui está o incômodo. Talvez não tenha sido erro, talvez tenha sido a primeira decisão realmente sua. E isso assusta mais do que qualquer falha, porque quando é sua, não tem para onde fugir. Você sustenta, você aprende, você ajusta, mas você não se arrepende por não ter tentado. Então não foi um erro só porque é incerto. Erro é viver anestesiado. Erro é escolher por medo e chamar de maturidade. Erro é abandonar a própria direção e depois reclamar do caminho. Se você sentiu que era verdade, então não foi erro. Pode ter sido difícil, pode ter sido instável, pode ter sido solitário, mas não foi erro. E agora a pergunta que realmente importa. Você vai continuar confiando mais no medo ou finalmente vai confiar no que sente quando está em silêncio? Decidir dói, mas se trair dói mais. Escolha o tipo de dor que você consegue sustentar. Se essa mensagem mexeu com você, se ela incomodou, se em algum momento você sentiu que estava sendo confrontado, então talvez seja porque ela era necessária. Aqui não existe motivação vazia. Existe responsabilidade. Se você quer continuar ouvindo verdades que não são bonitas, mas libertam, se você quer fortalecer essa voz interna que já sabe o caminho, se inscreve no canal. Não para buscar frases bonitas, mas para desenvolver clareza, e compartilha esse vídeo com alguém que está quase desistindo de si. Porque às vezes a única coisa que separa alguém do próprio caminho é uma frase que lembra: não foi erro, foi coragem.